Palavra de vida. Palavra de vida. Com o diácono Ícaro Drean. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes do programa Revista Centenário. Bom dia, um abençoado dia a você que nos acompanha e nos escuta. Que maravilha podermos acordar e sentir a presença de Deus em nossa vida. Mais um dia que o Senhor nos reserva para ouvirmos e meditarmos a palavra de Deus, que é luz para a nossa caminhada. Rezemos juntos a oração do dia. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai, pela intercessão de São Gregório Magno, o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 3 de setembro, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Celebramos hoje a memória de São Gregório Magno, ele que exerceu uma intensa atividade no governo da Igreja, na solicitude da caridade e na tutela das populações maltratadas pelos bárbaros e principalmente na ação missionária. Hoje vamos ouvir e meditar o Evangelho de São Lucas, o capítulo 5, os versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a vocação dos primeiros discípulos, pescadores, homens simples do povo, que foram por Jesus chamados para fazer parte da missão de anunciar o reino de Deus. O convite de Jesus acontece, contudo, após a escuta atenta e sincera dos pescadores. Por causa da tua palavra, lançaremos as redes. Diante disso, podemos até olhar para a nossa vida e fazer um balanço. Talvez alguns de nós se encontrem já com as nossas redes cheias. Este esteja sendo um ano de muita pesca. Outros podem se identificar com os pescadores deste Evangelho. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. O cansaço chega, os esforços foram grandes, a noite pesada e as redes encontraram-se vazias. Meus queridos irmãos e irmãs,
de uma forma ou de outra, o bonito é ver que Jesus toma a iniciativa e se aproxima. Deixar que faça isso conosco em nossa oração. Há uma multidão desejosa de ouvir a mensagem de Deus que Ele traz. Jesus é o mensageiro do Pai e olha para cada um de nós com este potencial. Quer que o sejamos também, mas antes de qualquer coisa, Ele fala à nossa multidão. A multidão de dentro. Quantas vozes, quantos gritos, quantas preocupações, quanta ansiedade trazemos. E a multidão de fora, há tantos com quem convivemos diariamente. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Gostaria de chegar à profundidade dos místicos nessa oração de hoje. Rezar como Santa Teresa d'Ávila, como São Francisco, como Santo Inácio de Loyola. Isto é um primeiro lugar de graça e da nossa parte um exercício diário. No entanto, o bonito é ver que o Senhor entra como estamos. Apenas pede que nos afastemos um pouquinho da nossa margem. Por isso, meus irmãos, Jesus também quer nos levar a mais fundo, a mais profundo. Ele convida, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Eles teriam motivos para resistir. Mas agora, o filho do carpinteiro ia falar de pescaria com pescadores profissionais? No entanto, Pedro, mesmo expondo a sua dificuldade, dá ouvidos a Jesus. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Ele nos ensina estas duas atitudes na oração. Colocar o que pensamos, sentimos, nossos limites, e ouvir a palavra de Deus. Dar ouvidos é fazer o que Ele nos fala. Quando os pescadores lançam as redes, onde Jesus falou, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Nosso dia deveria transcorrer entre o que ouvimos de Jesus e o que vivemos daquilo que ouvimos. Mas o que impede que seja assim? Dialogar também com Ele, como Pedro mesmo confessou: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Diante do encontro sincero, profundo na verdade, é que vem o chamado de Deus. Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Por isso, peçamos ao Senhor que nos dê a graça deste encontro, a aprender um pouco a pouco, a deixar a margem e a mergulhar, mesmo com a multidão e com tudo o que somos diante dele, ouvir o seu chamado. Vamos fazer com que a palavra se faça vida em nosso meio. Com que objetivo você trabalha e luta na vida? No final, de quem será todo o resultado de seu trabalho? Para quem servirá? Você tem usado o amor de Deus como rede para atrair as pessoas para Ele? Conte para todos o que mudou na sua vida, qual a sua esperança e o que você tem descoberto com a palavra de Deus. E mais uma vez nós queremos agradecer a você que esteve em sintonia conosco, participando e vivenciando este momento de fé. Quero também deixar o nosso forte abraço a todos os nossos paroquianos, os nossos dizimistas que têm se mantido fiéis à casa do Senhor. A vocês, a nossa eterna gratidão. Deus conhece a tua verdade e as saudades do... O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.